Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 3. O tema da semana, nós continuamos em funções oxigenadas, mas só que nós vamos ver essa semana ácidos carboxílicos, ésteres e éter, tá? Então, a gente vai direto para a identificação desses grupos. O que vai aparecer quando eu tenho um ácido carboxílico? Vai aparecer o que a gente chama de carboxila, que é o carbono fazendo duplo com oxigênio e esse mesmo carbono ligado também a um OH, tá? Então, é a junção da carbonila com a hidroxila formando a carboxila, tá? E os outros dois grupos, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, como eu falei, aqui eu tenho carbono fazendo duplo com oxigênio ligado a um OH, tá? Essa substância aí vai ser, esse composto, vai ser a função ácido carboxílico, tá? E a função éster. Tanto ácido carboxílico quanto éster tem dois oxigênios na sua estrutura. Só que a do éster, o carbono está ligado a um oxigênio, assim como eu tenho aqui no ácido carboxílico, mas o carbono está ligado a um oxigênio que não está ligado a um H, e sim a um outro carbono, tá? Então, C-O ligado a um oxigênio que está ligado a um restante de cadeia carbônica ali, tá? E o éter? O éter, a gente vai ter o que a gente chama de heteroátomo, tá? Então, a gente vai ter uma cadeia carbônica aqui heterogênea. O oxigênio vai ficar dentro da cadeia carbônica, tá? E vai dividir ela em duas partes, ok? Para dar um nome é muito simples, você vai pegar o grupo menor e escrever. Ele é um carbono? Se for um, você vai colocar met. Se for dois, você vai colocar et. Se for três, prop, e assim por diante. Então, eu começo pelo grupo menor aqui, já que o oxigênio divide a cadeia em duas partes aqui. Então, o menor é um carbono met. E oxi, tá? Que vem de ser um éter. E o final, você vai pegar o grupo maior e vai fazer ele como se fosse um hidrocarboneto comum. Então, et, ligações simples, ANO. Então, é etano, tá? Porque é como se fosse um hidrocarboneto comum. Então, metoxetano. E para o ácido carboxílico, eu sempre tenho que começar com a palavra ácido, tá? E aqui eu tenho só um carbono, então metan. E o final dele vai ser oico. Se eu tivesse dois carbonos aqui, seria ácido etanoico. Se eu tivesse apenas ligações simples entre os carbonos, tá? Se eu tivesse três carbonos aqui, formando esse ácido, e todos eles fizessem só ligações simples entre os carbonos, seria ácido propanoico, tá? E para o éster, tá? O éster você vai pegar o carbono que faz duplo com oxigênio e vai pegar todo mundo que está antes desse oxigênio aqui dentro da cadeia carbônica, tá? Então, todo mundo que está antes é 1, 2, 3, prop. Só tem ligações simples entre eles, an. Então, e o final vai ser oato, tá? Então, aqui fica propanoato e não pronanoato. Aqui tá errado. É propanoato de. Aí, o que ficou aqui depois do oxigênio vai receber terminação ila, tá? Se for dois carbonos, fica metila. Se for dois carbonos, fica etila. Se for um carbono, metila. Se for três, propila e assim sucessivamente. Nesse caso, são dois carbonos, eu tenho etila, tá? O que você vai fazer aqui na atividade 1, que está na página 56, tá? Você vai identificar os grupos primeiro e depois dar nome, porque o nome depende de qual função orgânica isso aqui pertence. Então, o primeiro eu tenho carbono fazendo dupla com oxigênio, né? E esse mesmo carbono ligado a um hidrogênio. A gente viu esse grupo aqui semana passada. Isso é um cetona ou aldeído? Se for aldeído, o final vai ser al. Se for cetona, o final vai ser ona e eu sou obrigada a colocar em qual carbono eu tenho essa dupla com oxigênio, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos fazendo só ligação simples, tá? Então, é propan e o final vai depender. Se for aldeído, é al. Se for cetona, é ona, tá? E aqui eu tenho carbono fazendo dupla com oxigênio, só que esse carbono está ligado a outros dois carbonos. Qual função semana passada nós vimos aqui? Então, aqui eu tenho, na cadeia carbônica, 1, 2, 3, 4, certo? Então, é buti. Só faz ligações simples entre os carbonos, AN. Butan. Aí você vai decidir aqui, lembrando que se for cetona eu tenho que falar em qual carbono ele está, se é no carbono 2, se é no carbono 3 e assim sucessivamente, tá? E o final vai ser ona. Se for aldeído eu não preciso colocar em qual carbono tá, é só colocar al no final, tá?
E aqui, gente, para esse exemplo, você tem o que eu mostrei lá em cima. É exatamente o mesmo composto, que é duas partes, sendo uma delas a menor formada por um carbono e a maior formada por dois. Eu sempre começo pela menor, coloco o significado lá de um carbono, né, que é MET no caso, coloco o ox e coloco a segunda parte, que é a parte maior, como se fosse um hidrocarboneto comum. Se fosse aqui 3 carbonos, eu colocaria propano, então ficaria metoxipropano. Mas não é o caso, são 2 carbonos só, tá? Então é o exemplo que eu tenho lá em cima. E aqui eu tenho do éster, que eu falei para vocês que eu tenho que olhar todo mundo que está antes desse oxigênio aqui. E só o carbono, tá? 1, 2, 3 carbonos, tá? Então isso é propanoato. Eu tenho só um carbono aqui e vai terminar em ila. Então lembrando, aqui um carbono é met, et, próprio ou but. E o final, depois que vocês decidirem isso, vai ser ila, tá? Aqui embaixo, na 2, eu tenho a curcumina. Eu selecionei todas as funções aqui, tá? Essas duas aqui eu não selecionei, da direita, porque é a mesma que está aqui à sua esquerda. Essa primeira aqui, eu tenho o carbono ligado ao oxigênio e esse oxigênio está ligado ao outro carbono. Oxigênio no meio da cadeia carbônica é a função que a gente viu hoje, né? Quando eu tenho um oxigênio e ele está no meio da cadeia carbônica, né? E aqui eu tenho uma hidroxila ligada com um anel aromático. Qual a função que a gente viu na primeira semana, que quando a hidroxila está ligada ao anel aromático, que nome ela recebe? E aqui eu tenho carbono fazendo dupla com oxigênio e esse mesmo carbono está ligado a outros 2 carbonos. Semana passada nós vimos, isso é um aldeído ou é uma acetona? E aqui a gente tem outra hidroxila, né? Só que dessa vez ligada a um carbono que faz dupla ligação. A gente viu isso também na semana 1. Então identifiquem e só uma opção que está correta, tá? Que vai falar somente de 2, porque os outros ele vai misturar com a outra que não está ali e vai estar incorreta. A 3, pessoal, ele vai falar do biodiesel. O biodiesel está aqui, a estrutura dele, e ele vai te perguntar que função é essa do biodiesel, tá? Aqui, você tem que identificar que é o carbono fazendo dupla com oxigênio, e esse mesmo carbono está ligado a um oxigênio que está ligado a outro carbono. Eu falei para vocês, é a função que a gente estudou essa semana, tá? Acabamos de ver lá em cima. E vocês têm que fazer isso aqui também, o vamos pensar sobre. Você vai pesquisar a produção do ácido acetil salicílico, qual a reação de obtenção do ácido acetil salicílico, tá? E vai identificar as funções orgânicas presentes ali. Obviamente, você vai identificar só as funções orgânicas presentes que a gente já estudou. Se tiver alguma que vocês não viram, vocês vão ignorar no primeiro momento, tá? E depois vão pesquisar quais são os riscos de se automedicar. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo Conexão Escola através do chat. Vocês podem acessar pelo aplicativo, diretamente baixado no seu celular, ou acessar pela web. Ou vocês entrem em contato pelo WhatsApp também.